Saudações a todos os ouvintes. Eu sou Eric Rossato e está iniciando agora o LegioCast, o primeiro podcast católico e nacionalista do Brasil. E eu estou aqui hoje na companhia dos senhores Carlos Lombizani, Guilherme Costa, Guilherme do Vale, Adriano Montemor e Vinícius Martins para debatermos um tema controverso que surgiu recentemente a respeito de uma página modernista chamada O Catequista contra a feliz memória do arcebispo Monseigneur Lefebvre, da Fraternidade São Pio X. Para situar melhor o ouvinte, caso ele não saiba do que se trata a controvérsia, essa semana, essa página do Facebook, O Catequista, iniciou uma série de acusações contra Monseigneur Lefebvre e, de certo modo, todos os tradicionalistas, todos os católicos fiéis à tradição, de cisma, rebeldia, desobediência, e chegou até a comparar o arcebispo a Lutero. Esse tipo de acusação nós estamos habituados a ouvir. Elas já são típicas modernistas desde o século XIX. Não há nada de novo sob o sol. Mas já para refutá-la, eu digo aqui que se os modernistas nos acusam de desobediência, é eles quem desobedecem aos papas conciliares que eles tanto amam e tanto dizem respeitar. Pois se, de fato, seguissem o Concílio Vaticano II e seus papas, respeitariam o espírito ecumênico, do mesmo modo que João Paulo II e Bento XVI fizeram, por exemplo, os ortodoxos, entre aspas. Pois bem, se os papas tratam os cismáticos como irmãos, como não deveriam tratar a nós, tradicionalistas, não é? E eu já vou passando a palavra sobre essa questão para os senhores Carlos Lombizani e Adriano Montemor, para que nos deem uma luz aí sobre o que de fato está por trás de todas essas acusações. Por que de repente só está se falando nisso? Viva Cristo Rei, senhores Carlos e Adriano. Caríssimos, salve Maria, viva Cristo Rei, é uma honra estar aqui novamente, especialmente na companhia de tão devotas almas. Muito obrigado, Eric, pela introdução perfeita. Sua colocação é perfeita, a desobediência é patente, porque se Monseigneur Lefebvre é como Lutero, como eles mesmos dizem, então por que não lhe dar o mesmo tratamento, já que Lutero recebe deles estátuas, não é verdade? Agora vamos logo ao cerne da questão aqui. Porque que houve desobediência de Monseigneur Lefebvre, isso não está em discussão. Mas o que realmente interessa é a desobediência aos 260 papas que antecederam o Concílio Vaticano II. Porque a atitude de Monseigneur Lefebvre se justifica rápida e facilmente, isso já foi feito à exaustão, muito habilmente, então basta para nós resumir com aquilo que a Sagrada Escritura diz: convém obedecer antes a Deus que aos homens, e a quem nos acusar de estar fazendo livre interpretação da Sagrada Escritura ao citar esse versículo, mandar ler o compêndio de teologia mística e ascética do padre Adolphe Tanqueray. Especificamente o capítulo sobre as virtudes morais, onde ele explica detalhadamente no que consiste a virtude verdadeira da obediência, especificamente que ela é uma virtude anexa à virtude da justiça, que por sua vez se subdivide em duas, a virtude da religião e a já citada virtude da obediência, que é subordinada à primeira, isto é, a virtude da religião. E que há dois limites ao exercício da autoridade, a saber, 1. Ordens manifestamente contrárias às leis divinas ou eclesiásticas, e 2. Ordens fora das atribuições do superior. Então, digamos, por exemplo, se o superior ordena que rezemos pela Síria, como muito bem fez o Papa Francisco há 6, 7 anos atrás, então obedecemos, sem nem pestanejar. Agora, se ordena que se retire o crucifixo de um salão para permitir uma oração ecumênica, tomando parte no encontro de Assis, aí não só não se deve obediência, como, se essa ordem fosse seguida, nem seria obediência, segundo o padre Tanqueray. Porque isso é evidentemente oposto à lei de Deus, então nem se deve pensar em obedecer. As demais acusações que os detratores impetram contra Monseigneur Lefebvre são igualmente esdrúxulas. Compará-lo a Lutero é passar a testar de burrice a si próprio, demonstrando que não se conhece o significado da palavra rebeldia, que é sim inapropriada para nós católicos, porque Nosso Senhor nos ensinou a dar a outra face. Então tudo aquilo que se faz contra nós, se nos batem, se nos insultam e assim por diante, nós obedecemos e damos a outra face, mansamente. Porém, aquilo que se faz contra Nosso Senhor e seu corpo, que é a Santa Igreja,
Aí nós defendemos com a vida. Monsenhor Lefebvre restaurou aquilo que 260 papas estabeleceram. O que Lutero fez foi o completo oposto. Ele jogou no lixo aquilo que veio antes dele. Aí sim é rebeldia. E sem falar que tem uma diferença bem clara que esses detratores evidentemente não têm a capacidade de perceber entre rebeldia contra o bem e contra o mal. Então são eles que têm que se explicar por que se rebelam contra o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, que já deixaram claro muitas vezes que a obra de Dom Lefebvre não está em cisma. E mesmo que estivesse, como eles alegam, em cisma, aí eles precisam se explicar por que estão desobedecendo a diretiva ecumênica do Vaticano II. Por que o mesmo ramo de oliveira, que se estende para tantas falsas religiões como luteranismo, islamismo, judaísmo e etc., não se estende também para a obra de Monsenhor Lefebvre, já que um cisma cria uma nova religião, né? Então, se é uma religião separada, então tem que estender o mesmo ramo de oliveira, né? Senão, não só é autocontradictório, como é desobediente, já que eles creem em obediência ilimitada. Sem falar que eles vão ter que se explicar pela desobediência ao redor do mundo a inúmeros bispos e padres que ordenam aquilo que vai contra a lei de Deus. Porque a obediência que nós devemos aos superiores não é só ao Papa, não. É também ao bispo, é também ao pároco. Então, se o bispo manda abrir as portas da igreja para militantes comunistas com bandeiras do MST, não se deve obedecer. Se eles não seguem, estão em desobediência. Como se explicam? Isso sem falar em clérigos e sacerdotes que vivem em função de superiores como o reitor do seminário, o vigário diocesano, o bispo ordinário e assim por diante. Porque não nos esqueçamos que quando falamos de Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maier, nós estamos falando de bispos que se encaixam nessa mesma infraestrutura. E, em suas obras, estamos falando de inúmeros clérigos e sacerdotes. Eles devem obediência a seus superiores, tanto quanto nós, se não mais. E se agregaram ao redor destes bispos justamente por causa disso. Esses detratores ignoram a crise pela qual a igreja passava e está passando, a infiltração de sua hierarquia por uma cabala sodomita, cabala no sentido de complô, que imediatamente após o Concílio Vaticano II destruiu as ordens religiosas, os conventos, os seminários, através da perversão sexual, que foi o motivo pelo qual tantos seminaristas vieram a Monsenhor Lefebvre, porque não se deixaram corromper e estavam sendo obrigados a seguir ordens espúrias. E por que então Monsenhor Lefebvre iniciou o seu próprio seminário? Essa cabala, que era evidente então, e já se fala a respeito há muitas décadas, na década de 80, o saudoso padre Henrique Rueda, que Deus o tenha em sua glória, escreveu o livro A Malha Homossexual, denunciando essa cabala, e que hoje está ainda mais evidente após os acontecimentos de 2018, quando veio à tona tudo a respeito do sodomita contumaz do cardeal Theodore McCarrick, que já havia sido rebaixado por Papa Bento XVI e depois voltou a ser promovido pelo Papa Francisco, até quando não teve mais como pôr mais panos quentes e ele foi obrigado a se retirar, mas não teve excomunhão para ele não, como teve contra Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maier. Num contexto onde não há excomunhão contra tais como Frei Beto, Carlos Mesters, Dom Helder Câmara e especialmente este sodomita responsável por apodrecer ramos inteiros da árvore da vida, é aí que se sabe que não significam nada as, abre aspas, excomunhões, fecha aspas, contra Monsenhor Marcel Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maier, que são exatamente iguais a, abre aspas, excomunhão, fecha aspas, forjada pelo imperador contra Santo Atanásio, quando a igreja se encontrava numa situação igual, uma invasão de uma cabala, no caso, era a cabala ariana, que foi uma seita judaizante contra a Santa Igreja. Então o paralelo é perfeito, a situação é a mesma e não há exagero em comparar Monsenhor Lefebvre a Santo Atanásio. Ah, e a propósito, por falar em Cardeal McCarrick, já ia me esquecendo, percebam que coincidência, não é? A cronologia dessas difamações saíram imediatamente após saírem notícias na imprensa de que Papa João Paulo II tinha conhecimento das sem-vergonhices do cardeal McCarrick. Isso não é coincidência, isso é uma tentativa de desvio de atenção e só prova que esses detratores são cúmplices
dessa cabala sodomita. E você teve experiência na Diocese de Nova Iguaçu, não foi, Adriano? Com essa perversão homossexual que está acontecendo dentro da igreja, não é verdade? Olá, senhores. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Senhor Eric Rossato, Carlos Felipe Lambizani, que me fez a honra de convidar para esse podcast do Ladiocast, mais o senhor Guilherme Costa, Vinícius Rossato, a todos. Desculpe se eu esqueci o nome de alguém. Primeira vez que eu estou participando. Então, como bem explicado, eu não entrarei nessa seara já explicada e muito bem explanada pelo Carlos Felipe. E como ele pediu para eu falar um pouco da minha experiência na Diocese de Nova Iguaçu, e como eu já falei até uns anos atrás, acho que uns 6 anos atrás, eu participei de um hangout ao vivo no YouTube falando justamente sobre os problemas, justamente sobre a Fraternidade São Pio X, com outras pessoas que infelizmente acabaram indo para o lado liberal, mas consegui seguir firme, Deus me deu essa graça e sigamos em frente. E vivi muito isso, essa divisão, pseudo-divisão que tinha na Diocese de Nova Iguaçu com relação à teologia da libertação e parte da renovação carismática católica que infelizmente eu participei durante um tempo. Mas com o tempo Deus me ajudou, abriu meus olhos, eu percebi que as coisas eram muito mais profundas do que nós pensávamos. Bem, sobre o que foi falado sobre esse site, esse blog, essa página do Facebook chamada O Catequista, eu entrei mais ou menos para ver, pelos títulos já absurdamente colocados de forma bandida, covarde, insensata, mentirosa. Eu não tenho o que comentar. Comparar no nosso querido Monsenhor Lefebvre a Lutero é um dos mais absurdos possíveis. Ora, manter-se fiel à tradição só para ter um título de estar em plena comunhão, eu prefiro estar fora da comunhão com essa Roma que está aí. Veja que se tornou Roma pós-conciliar e agora com tudo que a gente vem vivendo aí com o Papa Francisco. Em Nova Iguaçu, temos casos de vários padres, que inclusive padres que foram mortos por ter relações homossexuais com rapazes, com garotos de programa. Teve padre que morreu de HIV, teve padre que foi mudado de diocese, foi mandado lá para o Nordeste porque tinha caso com um homem casado, tinha caso com um garoto, com um jovem, que inclusive deu em cima de uma pessoa muito próxima a mim. Isso é absurdo. E contra isso, esses senhores aí desta página infeliz, modernista, não falam nada. Já era se de esperar porque eles não querem a verdade, né? Ou seja, eles preferem bater na Fraternidade São Pio X, porque bater na Fraternidade São Pio X, bater na Resistência ou bater em qualquer outra associação sacerdotal de cunho tradicional que nega o Concílio Vaticano II e que nega-se a poder falar a favor de tudo que isso que nós estamos vendo aí, para eles não importa. Essa é a realidade. Vivemos tempos sombrios em que o mau exemplo vem de cima do, abre aspas, cidadão, fecha aspas, que está assentado na cadeira petrina, com mandos e desmandos absurdos, falas anticatólicas, e os senhores ficam criando polêmicas e falando absurdos contra uma pessoa tão santa quanto o Monsenhor, como o Monsenhor Lefebvre. Eu já não fico surpreso com as mentiras dessa gentalha, e o que importa é que nós façamos a verdade, falemos a verdade, mostramos isso nos nossos atos, e que quem tiver bom coração e, acima de tudo, boa intenção, irá compreender o que realmente está acontecendo. O que é para esses senhores estarem em plena comunhão?
É como estar aqui na Diocese de Nova Iguaçu, fazendo missa do coco. Essa missa ficou famosa aí, uns anos atrás, que inclusive deu uma tremenda polêmica dentro da Diocese, porque tanto eu quanto meu amigo Rafael Queiroz, nós mandamos um e-mail para a Cúria Diocesana descendo o pau. Eu fiz críticas duríssimas à diocese, ao bispo, na época que era o Dom Luciano Bergamini, que ele não era mais um bispo, não era mais pastor, mas sim um lobo. E meu pároco na época, ainda é hoje, da administração apostólica, que eu faço parte, tanto eu quanto o Rafael, de uma paróquia ligada à administração apostólica, falou que nós erramos em chamarmos o bispo de herege, né? Por ter aquilo ali, ter criticado aquilo ali. O que é fazer parte da igreja? O que é estar em plena comunhão? É ficar erguendo altar para Carlos Acutis, João Paulo II? Nada contra a memória de Carlos Acutis, que parecia ser um bom rapaz, mas que, que virtude heróica esse rapaz tem para ser declarado beato e santo. Madre Teresa de Calcutá é uma herege ecumenista. Nada contra o trabalho social dela, mas colocar as religiões no mesmo patamar. Isso é absurdo. Absurdo total. E para terminar essa minha primeira explanação, eu gostaria muito que a fraternidade mantivesse a posição que ela está hoje. Porque é exemplo de várias outras uniões sacerdotais que fizeram acordo com Roma, perderam sua identidade. Perderam totalmente sua identidade tradicional. Um bom exemplo disso, eu posso falar de pleno conhecimento, é a administração apostólica, que hoje, na figura do seu bispo, Dom Fernando Arias Rifan, que, quando padre, teve obras absurdamente fantásticas, e o que ele faz hoje, não quero ficar julgando a consciência, mas o que ele faz hoje é rifar-se de manter a administração apostólica do jeito que está, nessa falsa obediência ao papado, essa falsa obediência ao Papa, essa babação em tudo que é feito, tudo que é colocado em prol da direita bolsonarista está aí e eles batem palmas. Eu só vejo nas missas serem falados de problemas de comunismo, como se a gente não tivesse problema do liberalismo. E nós vemos membros das paróquias tradicionais da administração apostólica impregnadas com liberalismo. É no liberalismo ao vestir-se das moças, o liberalismo dos paroquianos, que são bem abastados e que, de certa forma, utilizam o liberalismo para se ganhar dinheiro de forma desenfreada. Há pensamentos esotéricos do guru Olavo de Carvalho. Nossa, não se ouve falar um ai contra esse cidadão, essa víbora perniciosa. Por quê? Estar em comunhão é isso? Isso é estar em comunhão? Então que a Fraternidade de São Pio X, espero muito que não faça acordo com Roma, porque a Roma está pervertida. Desculpe a palavra dura em reconhecer que hoje eu não vejo fé em Roma. Ah, tem um cardeal assim, tem um cardeal assado. Nenhum. Não vejo. É mais triste do que a gente pensava. É muito importante isso que você falou, Adriano. E o Lombizani também tocou um pouco nesse assunto, que é a questão que a hierarquia modernista não faz questão nenhuma de encerrar o problema da sodomia nos seminários. Por exemplo, quando o Padre Bisig, o líder da Fraternidade de São Pedro na época, declarou que não iria aceitar seminaristas que tivessem inclinados ao homossexualismo,
o Vaticano logo tratou de remover ele e colocou no lugar o padre Arnaud de Vier. Mas, no entanto, eles não medem escrúpulos e esforços para excomungar, entre aspas, qualquer padre ou bispo minimamente tradicionalista. Tem um seminário na Argentina que está dando uma aura tradicionalista. Não, isso é errado, isso é muito antiquado. Bergoglio mandou fechar. E nós podemos ver o que seria a causa dessa crescente onda desde os anos 60, da entrada de sodomitas no clero, o que antigamente seria um absurdo, explicada na Epístola de São Paulo aos Romanos. Lá São Paulo deixa bem claro que, por falta de reverência à verdade, pelos homens preferirem a mentira e a idolatria, Deus entregou eles às paixões antinaturais. E nós podemos ver claramente isso associando ao clero modernista, que rejeitou a tradição, a verdade bimilenar da igreja, e o resultado está aí. Eu queria agora que os demais senhores, Guilherme do Vale e Guilherme Costa, comentassem também a respeito dessa questão e sobre a sua visão. Salve Maria, viva Cristo Rei, caros amigos. É um prazer estar com vocês novamente, especialmente nessa oportunidade que temos de defender a memória, o legado de Dom Marcel Lefebvre, que tanto fez pela tradição, tanto fez por nós. É uma obrigação defender a memória de Dom Marcel Lefebvre. Bom, complementando o que os nobres amigos já colocaram, a respeito das acusações levianas que o site O Catequista fez e faz, continua fazendo a respeito da Fraternidade São Pio X e Dom Marcel Lefebvre, alegando cisma, heresia, uma série de coisas, eu gostaria de colocar a análise sob a seguinte perspectiva. Utilizando o próprio catecismo modernista, né, esse catecismo de João Paulo II, o amarelinho, a respeito da definição de heresia. Pois bem, então, utilizando a própria fonte modernista, o próprio catecismo, que é idolatrado por eles, inclusive pelo site modernista que correntemente utiliza esse catecismo para consulta. Vamos lá, então, ao número 2089 do catecismo romano, né, de João Paulo II. Ele coloca o seguinte: heresia é a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. Apostasia é o repúdio total da fé cristã. Cisma é a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que eles estão sujeitos. Fecha aspas. Dito isto, diante do exposto, para a Fraternidade São Pio X ser herética ou ensinar alguma heresia, promover alguma heresia, ela deve negar algum dogma. Então eu pergunto, qual dogma a Fraternidade São Pio X nega? Qual dogma Dom Marcel negou? Qual a verdade que devemos acreditar com fé divina e católica que é negada pela Fraternidade? Eu desafio a mostrar. O ônus da prova é do acusador. Portanto, eu aguardo assim ansiosamente o posicionamento, de quem o acusa. Adicionalmente, dando continuidade, a própria Comissão Pontífice Ecclesiae Dei, numa conferência que foi dada em julho de 2018 na Polônia, por Dom Guido Pozo, o tema da fraternidade e do dito cisma também foi abordado. Então aqui eu vou citar as palavras de Dom Guido Pozo a respeito desse tema, e então a gente pode tomar algumas conclusões. Abre aspas. Os bispos e padres da Fraternidade São Pio X não estão excomungados. É claro, já não estão. A excomunhão foi levantada, pelo que não são cismáticos formais. É absolutamente falso afirmar que a Fraternidade São Pio X é cismática de um ponto de vista formal e canônico. Já não há cisma. Portanto, já não estão excomungados. Isto é mais que evidente, mas estão numa situação irregular. Fecha aspas. Aqui, ele foi bastante claro. Então, os próprios católicos modernistas, o próprio site O Catequista,
não está em comunhão, não está em compasso com o que a própria Ecclesia Dei coloca, né? Então isso é curioso. Apesar desta colocação de Dom Guido Pozzo, existem alguns pontos que são no mínimo duvidosos, né? A partir do princípio que a excomunhão feita por João Paulo II sequer foi legítima e válida. Mas para fins do contexto que estamos discutindo aqui, a gente pode se valer dessa situação e demonstrar a clara contradição que há entre a própria posição de Roma e dos defensores de Roma modernista, né? Nem eles se entendem. Então, dito isto, né, a definição de heresia, de cisma e a posição oficial da Ecclesia Dei a respeito da fraternidade, vamos tocar num ponto importante para que a gente consiga entender as nuances do tema, né? Há uma diferença clara e cristalina entre comunhão doutrinal e jurisdição canônica. O primeiro é uma condição sine qua non para ser membro da Igreja Católica enquanto corpo místico. A outra, jurisdição canônica, é um aspecto puramente humano, ainda que importante, mas não é o básico. Enquanto Monsignor Lefebvre estava sendo suspenso e Dom Maier, o brasileiro, cada vez mais reprimido, a CNBB, por sua vez, com seus bispos, sua comissão eclesial de base e RCCs perseguiam formidavelmente aqueles que insistiam em celebrar a missa que foi celebrada desde sempre, a missa canonizada por São Pio V. Estes últimos todos em estado regular, canonicamente, todos, né? CNBB, RCC, porém em comunhão com o modernismo que foi condenado como heresia por São Pio X na Pachende. Então, o que vale mais? Estar em comunhão doutrinal com a Igreja Católica ou estar em comunhão jurídica, né? Uma jurisdição canônica? Para mim, a resposta parece óbvia, né? Ninguém pode nos obrigar a ser menos católico. Ninguém pode nos obrigar a abrir mão daquilo que a Igreja ensinou infalivelmente por 2000 anos. Ninguém, nem mesmo o Papa. Certo? Portanto, é claro e seguro que a gente entenda que quem rompeu com a Igreja Católica, tal qual ela sempre foi Roma modernista, adotando novos dogmas, seu novo sacerdócio, sua nova fé, todas elas já condenadas em muitos documentos oficiais e definitivos, como acabei de citar a própria Pachende para dizer apenas uma, né? Mas assim, o magistério é gigante e riquíssimo, né? Agora, fica claro que o site O Catequista está promovendo calúnia e destruição da boa reputação. E São Tomás diz que a boa reputação é melhor que patrimônio, né? E como se não fosse bastante, né, também promove a calúnia, né? Que a calúnia é o que é dito ou imputado ao outro sendo falso. E sabendo-se o que é falso, nesse caso, acrescenta-se a malícia da mentira. Despojar alguém dessa boa estima sem uma causa proporcional e verdadeira é uma injustiça. É pecado e pecado grave. Eu não creio, honestamente, que o site O Catequista não sabe de tudo isso que está sendo posto aqui. Eu realmente duvido. Então, é a promoção da calúnia a custo de pecado sério e pecado grave. E para concluir, portanto, caros ouvintes, caros amigos, me chama ainda mais a atenção, me escandaliza que o catequista e a ordem de modernistas em geral adote esse comportamento nefasto sobre o argumento da obediência. Ora, a obediência cega não é católica. Ninguém, absolutamente ninguém, está isento da responsabilidade por ter obedecido mais aos homens do que a Deus, aceitando ordens de uma autoridade superior, seja ele o Papa, que se rebelem contra a vontade de Deus, da Igreja, do magistério e da tradição. Isso é absurdo, é trocar Deus pelo homem. Isso sim, né, é falta de obediência, isso sim é rebeldia. Não Dom Marcelo Lefebvre, que se esforçou até o fim da sua vida para se permanecer católico, fiel à tradição, ao magistério, ainda que sob acusações, sobre malícias, perseguições, foi fiel a Jesus Cristo, à Virgem Maria
e a sua igreja. Eu não poderia terminar sem citar as palavras de Dom Marcel Lefebvre. Abre aspas. Estamos em uma situação realmente dramática. Temos que escolher entre uma aparência de obediência e a conservação de nossa fé. Pois bem, escolhemos não abandonar nossa fé, porque assim não podemos equivocar-nos. A igreja não pode estar errada naquilo que ensinou durante 2000 anos. É absolutamente impossível. Fecha aspas. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Meu nome é Guilherme do Vale e gostaria, antes de tudo, de agradecer aos compatriotas do LegioCast pela oportunidade de estar aqui nesse podcast para defender tão ilustre memória, né? De tão rudes, tão absurdas calúnias, né? Que estão sendo proferidas contra Dom Marcel Lefebvre, nosso heróico arcebispo, nosso confessor da fé ilustre, que tenho plena fé de que será canonizado futuramente, que vem sendo tão injustamente caluniado, não é? Sobretudo, recentemente, pelo blog O Catequista, né? Que se autoproclama O Catequista, mas, como já foi demonstrado pelos colegas, né? Seria apropriado chamá-lo de O Modernista, pelas suas defesas heterodoxas, né? Suas posturas próprias dos hereges, enfim, suas calúnias que já foram muito bem expostas pelos colegas, né? Porém que gostaria aqui de dar uma breve contribuição, né, nessa exposição. Bem, fazendo uma breve retrospectiva aqui em relação a Dom Marcel Lefebvre, que nos últimos dias, semanas, vem sido de várias direções, sendo caluniado, enfim, atacado injustamente, né? De forma que aparenta até certa coordenação. Sobretudo as questões que tangem a essas críticas, não é? Acima de tudo, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e seus atos considerados polêmicos, né? Desde aquele tempo, bombardeado por críticas da mídia, enfim, de todos os inimigos da fé. Dom Marcel Lefebvre foi um dos bispos que participou do Segundo Concílio do Vaticano, tão controverso que foi, e fez parte do grupo de clérigos que se opôs à dita ala liberal do concílio, que buscou, através dos decretos e das constituições, conciliar e misturar a doutrina católica com a doutrina revolucionária, sobretudo a que imperou na Revolução Francesa, e instituir e, digamos assim, consagrar, é o que eles visavam, o dito catolicismo liberal, tão condenado por São Pio X, São Pio X, por Pio IX, Pio XII, Pio XI, Leão XIII, enfim. Consagrar, através do concílio, essas doutrinas foi justamente o objetivo desses católicos liberais. Como, por exemplo, Ratzinger, né? Que se tornaria Bento XVI no futuro. E Dom Marcel fez parte do grupo que justamente se opôs à esta ala liberal, chamado Tietos Internationalis Patrios, né? Inclusive, há muitos livros que documentam todo o processo do concílio, todas as tramas que foram causadas, não é? Os ardis que foram montados pela ala liberal, que detinha significativo apoio financeiro, inclusive. Uma grande articulação que foi responsável, por exemplo, por descartar todos os documentos preparatórios do concílio, que foram belos documentos, inclusive. Recomendo a todos que os leiam. Sobretudo o documento que tange à liberdade religiosa e ao dever do Estado, se não me engano, do cardeal Ottaviani. Enfim, após o concílio, infelizmente, muitos documentos acabaram por defender coisas que já foram condenadas, não é? Porém, sabemos, graças a Deus, que até pela própria natureza modernista e liberal dos clérigos que redigiram e dominaram o concílio, ele não possuiu uma autoridade obrigatória para os católicos. Muitos dizem, inclusive, que sequer utilizou do magistério ordinário da Igreja, sendo ensinado a teor de doutrina privada. Não vou
me demorar sobre essas questões, que são matérias que iriam requerer uma longa discussão e exposição, vamos nos deter a questões, digamos assim, práticas, não é? É fato que após o concílio, documentos como Dignitatis Humanae celebraram e como que consagraram ideias como a liberdade religiosa maçônica, que propõe uma liberdade absoluta para os cultos das falsas religiões e a liberdade de consciência, não é? Por exemplo, condenada pela Quanta Cura de Pio IX, que diz que qualquer pessoa tem o direito de pensar e professar a fé que ela bem entender, né? A independência das consciências, absoluta. Seja em público, seja em particular, enfim. E após o concílio, os frutos já se mostraram bem claros, não é? Seguiu-se uma grande apostasia, com a queda absurda jamais vista nas vocações religiosas e sacerdotais, com um declínio incrível das estatísticas de católicos, né, que atendem à missa dominicalmente, reduziu-se absurdamente. E muitas dessas estatísticas você podem conferir no primeiro capítulo do Catecismo Católico da Crise na Igreja, do padre Matias Galdron, que ele mostra de forma, enfim, insofismável que após o concílio o catolicismo sofreu possivelmente a maior decadência da sua história. E, inclusive, baseados nos documentos do concílio, os próprios papas impuseram aos estados, por exemplo, a Espanha, que abandonassem a profissão católica do Estado, né? Que abandonassem as constituições católicas e aderissem a constituições laicas, mesmo em países praticamente totalmente católicos, como Portugal e Espanha, né? Que foram obrigados a apostatar legal e civilmente da fé por justamente iniciativas dos papas católicos utilizando dos documentos do Concílio Vaticano II. Isso, por si, já é uma prova de que esses documentos tinham justamente esse fim, não é? De consagrar essas ideias heréticas, né? Que são da liberdade religiosa e de consciência. O que, por si, já deveria mostrar aos nossos amigos católicos conservadores, ou filoliberais, que não há tradição alguma nisso, há pura e simplesmente revolução por trás. Enfim, após o concílio, muitos desses bispos, se não todos, que se opuseram a essas doutrinas liberais no concílio, acabaram por ficarem isolados. Muitos deles se recusaram a aderir, por exemplo, à reforma litúrgica, como Dom Castro Maier, e muitos bispos na França, por exemplo, porém ficaram isolados. A ideia de Roma para com eles era bem clara: esperar que todos morressem e, enfim, acabaria a missa tridentina no mundo, né? Infelizmente para eles, um grupo de seminaristas recorreu a um destes arcebispos, que eu já citei aqui, Dom Marcelo Lefebvre, que, em meio a diversos trâmites, por iniciativa destes seminaristas que buscavam receber uma formação sacerdotal católica, realmente católica, que, segundo eles, e segundo podemos verificar facilmente, né, basta você verificar a situação dos padres atualmente, não existia mais, já não se ensinava a doutrina católica nos seminários. Isso 50 anos atrás, não é? E a partir disso foi formada a Sociedade Sacerdotal, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, com toda a aprovação canônica, enfim. Uma fraternidade sacerdotal que buscava preservar o sacerdócio católico, preservar o catolicismo que existia antes do Concílio Vaticano II e que estava sendo destruído, pura e simplesmente. E isso é um fato, não há sequer juízo de valor aqui, basta olhar os números, como eu falei, basta ler todas as reformas que foram feitas, tanto nos ritos sacramentais, como no direito canônico, como na reforma litúrgica ou revolução litúrgica, enfim. Foi uma verdadeira revolução que foi operada. E o objetivo da fraternidade era basicamente, não era como é ainda, justamente preservar essa tradição
que veio dos apóstolos até nós, como por exemplo a missa católica, como a pregação do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Preservar tudo isso, preservar e transmitir o que foi recebido, como é o lema de Dom Marcelo Lefebvre, transmitir o que recebi, não é? Repetindo São Paulo. Pois bem, doravante aconteceram várias questões, não é? Que já foram tratadas aqui, e a mais notável foi a sagração dos 4 bispos por Dom Lefebvre em 1988, que rendeu uma acusação de cisma, não só por parte da hierarquia, como da mídia sobretudo progressista, que odiava Dom Lefebvre, né? Hoje se fala muito da mídia, que a mídia é comunista, né? Mas naquela época todos apoiaram a mídia, né? Contra Dom Marcelo Lefebvre, enfim. E uma sentença de excomunhão contra Dom Marcelo Lefebvre, contra Dom Antônio de Castro Maier e os 4 bispos que foram consagrados por Dom Marcelo, que são eles Dom Williamson, Dom Galarreta, Dom Tissier e Dom Felé. Bom, doravante surgiram várias questões, não é? A partir das consagrações episcopais, como que se inaugurou uma situação inédita na Igreja. Por exemplo, o surgimento dos institutos Ecclesia Dei, que extraordinariamente, com a condição de se separarem da Fraternidade de São Pio X, se submeteram absolutamente às autoridades eclesiásticas com a prerrogativa, com o suposto direito garantido, de preservarem igualmente as tradições católicas, não é? Como a missa tridentina e a doutrina católica sobre a liberdade religiosa, sobre o Estado católico, sobre a liberdade de consciência, enfim. Que sabemos que esses institutos, como por exemplo a administração apostólica, né, que foi surgir um pouco depois, como a Fraternidade Sacerdotal São Pedro, que isso não aconteceu, né? Eles, por exemplo, o Mosteiro do Barroco, que foi um dos primeiros a se separar de Dom Lefebvre, pouco tempo depois já estavam defendendo a liberdade religiosa e concelebrando missas novas, mesmo garantindo que não mudariam em nada a posição deles após se unirem às autoridades romanas, né? Enfim, foram suscitadas várias questões disputadas que até hoje se debatem muito, não é? Por exemplo, a questão do estado de necessidade, que é muito prudente e justamente alegada pelos partidários de Dom Lefebvre, pelos partidários do catolicismo tradicional, em que quando uma verdade de fé, quando uma tradição católica está seriamente ameaçada, não é necessário se submeter à autoridade se esta autoridade justamente trabalha para a destruição disso, como por exemplo o caso da missa católica. E com isso foram realizadas as sagrações episcopais, que por si só não representam um cisma formal com a Igreja. Para uma sagração episcopal sem mandato pontifício ser considerada cismática, é necessário que ela seja acompanhada de uma intenção de estabelecer uma hierarquia paralela, com jurisdição sobre territórios, enfim. Que não foi a intenção de Dom Marcelo Lefebvre, que se apoiou sempre na jurisdição extraordinária da Igreja. Por isso, até hoje, os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e os bispos da Resistência Católica são bispos sem diocese, ou seja, são bispos sem jurisdição ordinária, que utilizam apenas a jurisdição de suplência ou extraordinária para celebrar os sacramentos, mas não são responsáveis por dioceses, por exemplo, não obrigam os fiéis à obediência da forma ordinária. Os fiéis que voluntariamente se submetem a eles e à sua autoridade, mesmo que entre aspas precária, não é? Só isso já evidencia que não foi cisma e não houve intenção de cisma. Basta que a pessoa que analisa essas questões tenha uma boa intenção, tenha uma boa vontade para entender todas as questões que envolveram tal sagração. Como, por exemplo, a preservação da tradição católica, da missa católica, enfim, tudo que já citei e que os colegas já mencionaram anteriormente. Mas aí chegamos a um ponto bem importante, não é?
Será que estes críticos cheios de animosidades, como o do site O Modernista, têm realmente esse espírito católico de realizar a crítica buscando compreender a intenção, buscando entender as perspectivas respectivas, né? Bom, não, isso é óbvio, né? Não é preciso ser nenhum teólogo moral para ver uma malícia gigantesca, que podemos remontar à própria natureza de muitos desses críticos, né? Porque com o Concílio Vaticano II ocorreu como que uma inversão dentro da própria igreja. Com o Papa São Pio X, que perseguiu os modernistas, e os papas que o seguiram até Pio XII, eles perseguiam justamente esses católicos liberais, não é? Esses católicos que visavam reconciliar a igreja com a revolução, que muitas vezes tinham que viver como que infiltrados, né? Escondidos, com uma astúcia até maçônica, e muitas vezes tinham que apelar para ambiguidades e, enfim, todo tipo de ardilosidade para fugir da autoridade da igreja. Viviam escondidos. Odiavam, por exemplo, os sílabos, né, dos erros, odiavam a encíclica Pascendi do Papa São Pio X e buscavam sempre fugir da autoridade romana. Viviam sorrateiramente. Porém, com o Segundo Concílio do Vaticano, que consagrou justamente essa união sacrílega entre catolicismo e revolução, estes que eram os perseguidos, os párias, se tornaram como que a aurora da igreja e foram alçados ao cume da hierarquia eclesial. E, bom, é evidente que eles, falsos católicos que são, nada odeiam mais do que o próprio catolicismo defendido por Dom Lefebvre. Catolicismo que os perseguiu e que, silenciosamente, para todo sempre vai os condenar, né? Da forma que a doutrina sempre fez. Então, meus caros, vemos aí que trata-se de revanchismo, não é? Um revanchismo teológico e até histórico, porque, como muitos sabemos, por exemplo, o Sr. Varela, que é o responsável pelo site, o catequista, dito catequista, participa, por exemplo, do movimento Comunhão e Libertação, que é fácil de verificar que é um movimento modernista, católico-liberal, inclusive celebra missas que mais parecem cultos maçônicos, né, ou judaico-maçônicos, que tanto se assemelham também à missa luterana, né? Daí é evidente que eles terão muito ódio de Dom Marcelo Lefebvre, que defende a santa intransigência católica, como gostava de dizer o padre Félix Sardei Salvani, né? Autor do livro O Liberalismo é Pecado, que foi aprovado por Leão XIII. Dom Lefebvre, que não tem nenhum escrúpulo em condenar esses erros e mostrar o lobo entre as ovelhas, vai ser, óbvio que ele seria, né, objeto do maior ódio possível destes católicos liberais e modernistas. Bom, e não é complicado, né, para quem quer que seja, mesmo para católicos conservadores que não aderem ao tradicionalismo, ver que essas críticas do site O Catequista são críticas extremamente baixas, críticas dignas de pagãos, de protestantes ou coisa até pior, não é? Nós podemos ver nos textos iluminados deles, né, memes com montagens envolvendo Dom Lefebvre que colocam até imagens com teor sexual. Fazem ironias baixíssimas, extremamente injustas. E inclusive mentem materialmente, como por exemplo, disseram que Dom Fulton-Sheen chamou a Fraternidade de São Pio X de seita cismática. O que é uma mentira, ele jamais disse isso. Apesar de não ter apoiado a fraternidade, ele jamais utilizou essas palavras, nem quis dizer isso. Utiliza de mentiras baixas mesmo. Coloca a questão da fraternidade como um ponto que já foi absolutamente resolvido pela igreja, condenado e solenemente promulgado, não é? Que
como vamos ver, está longe da verdade, muito pelo contrário. Talvez a questão mais controversa da Igreja hoje, junto com a questão da autoridade do Concílio Vaticano II. Mas, como convém para eles, né, pelo ódio que eles têm ao catolicismo e pelo apreço que eles têm ao catolicismo liberal, que evidentemente não é catolicismo, né, já que é impossível tal união, é muito conveniente para eles atacar de forma tão baixa nosso arcebispo. E, como nós sabemos, né, é matéria de pecado, inclusive, calúnias e ofensas, ainda mais contra um arcebispo, né, que foi representante apostólico de Pio XII, grande missionário na África, responsável pela conversão de tantas almas, de um apostolado tão frutuoso no Gabão, não é mesmo? E atacar a memória desse arcebispo com coisas tão baixas, tão sujas, é evidente que não há nada de católico aí, né? Muito menos algo digno de um site que se propõe como catequista. Sabemos que um catequista deve ser, antes de tudo, honestidade intelectual e ser imbuído de caridade, não é? Pois bem, uma questão muito interessante é a comparação que o Sr. Varela, através do seu blog modernista, fez de Dom Marcelo Lefebvre com Martinho Lutero. Com a comparação muito justa, né, e razoável, né? Utilizando aqui de evidente ironia, de que se Lutero desobedeceu Roma, Dom Lefebvre também desobedeceu Roma, então é evidente que Lutero é uma cópia de Dom Lefebvre, né? E Dom Lefebvre, na verdade, é como que uma paródia de Lutero nos nossos tempos, é exatamente igual, né? Não tem para onde correr. Evidente que isso é uma palhaçada, né? Primeiro porque Lutero jamais buscou se adequar à doutrina católica, muito pelo contrário. Ele, inclusive, queimou a Suma Teológica, queimou o decreto de excomunhão, sempre xingou toda a igreja, xingou a missa, dizia que a missa era pior que um prostíbulo, por exemplo, sendo que Dom Lefebvre justamente prezou por defender a autoridade dos papas que precederam o Concílio Vaticano II, por defender a missa católica, que foi tão atacada por Lutero e que curiosamente foi deturpada, foi violada pelo Concílio Vaticano II, que deixou ela justamente semelhante à missa luterana, né? Então, vemos aí que há uma desonestidade profunda, sobretudo se formos perceber a intenção, a matéria, a forma, todas as questões que podemos colocar para comparar Lutero com Dom Marcelo Lefebvre. Mas é irônico, né? Como nossos colegas já comentaram, eles compararem Dom Marcelo com Lutero, sendo que Lutero foi alvo de tantas homenagens de Roma, né? Com estátuas, sendo chamado de ilustre proclamador do Evangelho, que deixou um grande legado espiritual, né? Pois é, se Lutero foi alvo dessas homenagens, quanto não seria Dom Marcelo Lefebvre, né? E é muito engraçado, porque eles responderam a essa colocação dizendo que os luteranos merecem tal compaixão de Roma porque eles são muito bonzinhos, eles respeitam muito o Papa, não é? Enquanto esses tradicionalistas falam mal do Papa, dizem que o Papa é modernista. Enfim, então, lógico que por isso Lutero é digno das homenagens de Roma, com estátuas, com selos do Vaticano, como deve ser também Buda, né, a Pachamama, porque eles são muito bonzinhos, eles têm palavras doces com o Papa, então eles têm que ser homenageados. Por incrível que pareça, foi isso que eles disseram, e é uma piada, não é? Porque, além de ser ridículo tal argumento, é evidente que está por detrás disso aí uma noção extremamente sentimental e modernista do que é a fé católica. Porque é muito pior alguém negar a divindade, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou de negar a autoridade da vossa Santa Igreja, de negar a autoridade do Papa. É muito pior isso do que xingar de qual nome que seja qualquer membro da igreja. Nada adianta ter todas as palavras doces com o Papa e, na sua profissão religiosa falsa, chamar a igreja de prostituta, não é? Mas
Para ter essa noção é preciso ter um senso católico, que parece que o blog O Catequista não possui. Mas, além disso, nós podemos ver que o louvor de Roma dos católicos conciliares para com Lutero está longe de ser pautado em mera afeição sentimental, né? Bom, como quem já estudou um pouco a questão deve saber, o Segundo Concílio do Vaticano foi pautado, sobretudo, pelos ditos peritos conciliares, que foi em si uma novidade na história da Igreja. Um concílio ser dirigido por peritos, não pelas autoridades romanas em si, né? Um desses peritos, de vergonhosa memória, foi Yves Congar, né? Um bispo francês, se não me engano. Congar dizia, por exemplo, que lia Lutero todos os dias, e que para ele Lutero era um doutor comum da Igreja, tal como Santo Tomás de Aquino. Isso que ele dizia. Um perito conciliar, né? Veja só que essa afeição de Roma para com Lutero está bem longe de ser uma questão puramente sentimental, é questão de doutrina, né? Eles bebem de Lutero. Como, por exemplo, podemos constatar na história que a missa de Paulo VI foi feita com o auxílio de pastores protestantes, né? Que inclusive um deles falou, após a criação do terrível rito, que seria perfeitamente possível para um fiel protestante assistir a essa nova missa sem ir contra sua própria fé. Ou seja, houve uma conciliação aí entre o protestantismo e o catolicismo, operada pelas autoridades romanas, né? Uma aproximação com Lutero, que foram várias, né? Nós temos aí o decreto sobre a justificação, temos inúmeros exemplos para mostrar que Roma é dócil, extremamente dócil para com Lutero, apesar de, contraditoriamente, ser como um lobo para com Dom Marcelo Lefebvre, que buscava apenas preservar o catolicismo como ele sempre foi, né? Já vemos aí que cai por terra todo o argumento do modernista, não é? Outra questão que é sempre levantada pelos opositores de Dom Marcelo Lefebvre é que ele teve uma interpretação maldosa do concílio, que ele, ao atacar o concílio, estava atacando a autoridade da Igreja e agindo como um cismático, porque, afinal, né, o Concílio Vaticano II foi uma expressão da tradição católica, como todo outro concílio, não é mesmo? Que não há nada diferente entre, por exemplo, o Segundo Concílio Vaticano e o Concílio de Trento. Será mesmo? Vamos às fontes, não é? Eu citei agora há pouco o Yves Congar, foi um dos peritos, né? Esse mesmo Congar disse, em tom muito otimista, falando com que bem, que no Segundo Concílio Vaticano a Igreja fez silenciosamente a sua Revolução de Outubro. Revolução russa, comunista, né? Olha só o que ele está dizendo. E temos aí diversas declarações do mesmo sentido, tanto de peritos eclesiais, do concílio, como de autoridades da Igreja. Por exemplo, se não me engano, Karl Rahner falou que Cardel Sunens disse que o Concílio Vaticano II foi a Revolução Francesa dentro da Igreja. O cardeal falou isso. E, lógico, falou em tom muito positivo, né? Ele que foi um cardeal tão importante. Nota aqui, uma pequena digressão. Esse mesmo Cardel Sunens foi se não o principal apoiador da criação da Renovação Carismática Católica, né? RCC, a seita protestante dentro da Igreja. E ele foi um dos grandes opositores da encíclica Humanae Vitae, que condenou os métodos contraceptivos, né? Daí já vemos a situação das autoridades romanas. Por exemplo, também Bento XVI, comentando sobre um dos documentos do concílio, se não me engano, a Gaudium et Spes, falou que é um contrasílabus, né? Que foi um decreto de condenação do liberalismo por Pio IX.
que afirmação que essa que já foi tão distorcida, né? Mas que ele disse o que disse, ele literalmente quis dizer isso. É bem evidente para quem analisa a questão. E o próprio Congar também já falou em um dos livros dele, que inclusive cita Dom Marcel Lefebvre, que materialmente o sílabus é contrário absolutamente às proposições de, por exemplo, do documento Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II sobre a liberdade religiosa. O argumento que ele dá é que, apesar de materialmente ser contrário, a doutrina da igreja, como ele sendo modernista que era, variava com os tempos, e o sílabus não era próprio na nossa época, não é? Que já mudou, agora vivemos uma época de liberdade, né? Espírito maçônico, enfim. Então, vemos que próprios peritos do concílio, os próprios cabeças das autoridades romanas, consideravam o concílio como uma revolução dentro da igreja. Daí que Dom Marcel Lefebvre, ao se opor a isso, tem plena legitimidade, não é? Afinal, não se pode conciliar a igreja com a revolução, não é? Não se pode conciliar a doutrina católica com a doutrina moderna, como foi condenado nos sílabus, de forma bem explícita na última proposição. Daí, meus caros, já vemos que a retrospectiva é sumamente favorável a Dom Lefebvre, que, de forma clara e insofismável, defendeu o legado católico, legado deixado pelos apóstolos, que passou por São Pedro, por São Pio V, por São Pio X, por todos os doutores como Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, enfim. Contra as novidades inauguradas no Segundo Concílio Vaticano II, que sofreu tanta influência, tanto da Revolução Protestante, como dos católicos modernistas, como Lamennais, como do próprio Yves Congar, de filósofos como Rousseau, né? Enfim. Vamos tratar agora da posição de Roma em relação à fraternidade sacerdotal São Pio X. Porque um dos ardis do modernista é justamente colocar como se a fraternidade fosse considerada como uma seita cismática, ou como se estivesse em comunhão com as autoridades eclesiais. Bom, isso é extremamente fácil de verificar e mostra que este blog não é honesto de forma alguma, não possui um mínimo de idoneidade em suas críticas, ele simplesmente mente, né? Como demônio, é atitude demoníaca, ele simplesmente mente, ou então apresenta as coisas de forma obscura, buscando dar a entender uma coisa que não quer dar a entender, né? Tem uma postura ambígua quando não mente explicitamente. Porque podemos primeiro verificar as declarações de Dom Athanasius Schneider, que foi o bispo delegado por Roma para visitar os seminários da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Basta ler o que ele disse nas entrevistas que ele deu, que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X é perfeitamente católica, que não há motivo para não os dar o pleno reconhecimento eclesial, que eles não são cismáticos ou protestantes, que inclusive eles têm muita justiça nas suas reivindicações. E você pode afirmar, não, ele falou isso, mas na verdade a fraternidade ainda é cismática e tudo mais. Bom, se é cismática, como é que uma seita cismática recebeu permissão para celebrar sacramentos com jurisdição ordinária pelo Papa Francisco? Por exemplo, a confissão e os casamentos. Nós, que somos tradicionalistas, sabemos perfeitamente que não faz diferença para a validade e licitude dos sacramentos, já que a fraternidade utiliza de jurisdição extraordinária. Mas tais movimentos são um evidente reconhecimento de que Roma não considera a Fraternidade Sacerdotal São Pio X como uma seita cismática, ou como uma nova, ou como uma igreja paralela, que seja. Tanto que, inclusive, se não me engano, em 2010, eles celebraram uma missa na Basílica de São Pedro, né? Na Fraternidade Sacerdotal, São Pio X celebrou uma missa numa das principais igrejas de Roma. Fora
por exemplo, Dom Felé ter recebido de Roma permissão canônica para realizar ordenações sacerdotais, como ele mesmo declarou, né? E todas as faculdades, como por exemplo de celebração de casamentos com jurisdição ordinária. É evidente que, vendo tudo isso, que não trata-se de uma seita cismática, não trata-se de uma sociedade sem comunhão com o Romano Pontífice. O que há é uma situação inédita na história da Igreja, que, inclusive, só existe por causa justamente do Segundo Concílio do Vaticano, que consideram, de forma, digamos que ordinária, é considerado que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X está em comunhão parcial com Roma. Essa é a posição oficial. É o que você pode colher ao ver as declarações, ao ver as exposições das autoridades romanas, que, como já vimos, estão dotadas de evidente modernismo, né? Enfim, a posição sobre a fraternidade é essa. Eles estão em comunhão parcial. Bom, comunhão parcial, para qualquer católico do século passado, do início do século passado, seria um absurdo ouvir isso. Porque o que é você estar em comunhão com a Igreja? É pura e simplesmente você ser católico. É você reconhecer a autoridade e professar a doutrina, professar a fé. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X reconhece perfeitamente a autoridade do Romano Pontífice, não nega nenhum ponto à doutrina católica, nem professa uma fé diferente da que a Igreja professa. Então, como uma pessoa ou está em estado de graça ou está em pecado mortal, assim é com qualquer entidade, sociedade, ou está em comunhão com Roma ou não está. Como é que a fraternidade está em comunhão parcial com Roma? Primeiro, essa noção de comunhão parcial nasceu justamente no Concílio Vaticano II, em que, na tentativa de realizar um falso ecumenismo com seitas protestantes, com cismáticos ortodoxos, relativizou justamente a noção de comunhão, não é? E através disso utilizou as pérfidas doutrinas do subsistim, por exemplo, dizendo que a Igreja de Cristo não é a Igreja Católica, mas uma subsiste na outra, não é? A Igreja Católica subsiste, não é? E da questão dos, como dito na Nostra Aetate, né? Que existem elementos salvíficos nas religiões falsas, né? Elementos essencialmente salvíficos, o que é uma consagração do indiferentismo religioso. E a partir dessas novidades se criou uma nova noção de comunhão. Para ter comunhão com a Igreja de Cristo, você não precisa necessariamente ser católico. Afinal, as seitas protestantes também têm comunhão com a Igreja de Cristo, assim como os ortodoxos, assim como os budistas, como os judeus, como os pagãos, enfim, como os macumbeiros. Todos eles têm uma comunhão parcial. E assim se muda a noção de comunhão com a Igreja. Nós, que somos católicos, não somos modernistas, professamos que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E quem está em comunhão com a Igreja Católica está em comunhão com a Igreja de Cristo, e para isso basta professar a fé católica e reconhecer e submeter as autoridades. É verdade que a fraternidade não obedece a tudo que Roma diz no que diz respeito às novidades, mas se desobedece em obediência a justamente as autoridades que solenemente condenaram os erros consagrados no concílio, consagrados através de uma autoridade falsa, digamos assim. Novamente reitero que não vou tratar deste ponto, mas é a questão em voga, não é? Então, meus caros, vemos aí a profunda questão disputada que Túlio sucinta e a forma desonesta, demoníaca que esse blog O Modernista tratou, né? Creio que minha exposição já tenha se estendido mais do que devia e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Viva Cristo Rei, Salve Maria!
Caríssimos, muito obrigado a todos pelas exposições magistrais que não deixam sombra de dúvida alguma para o ouvinte, desde os exemplos da corrupção modernista nas dioceses, que o Adriano cita, passando pela explicação inequívoca do Guilherme Costa, que deixa claro que quem cismou não foram os tradicionalistas, foram os modernistas, e pelo resumo histórico fantástico que o Guilherme do Vale nos presenteou, que ainda por cima desmascarou também os hereges por trás desses ataques infames. Nós até passamos um pouquinho da hora, mas não tinha como interrompê-los enquanto faziam tão estupendas explanações, então vou tentar ser rápido para concluirmos este LejoCast, comentando alguns pontos que foram levantados. Em primeiro lugar, não posso deixar de avisar o ouvinte que o nosso estimado Vinícius Martínez também nos deixou uma excelente argumentação que está disponível no canal dele, o Suma Católica. Vão lá, ouçam, tem só 12 minutos, vale muito a pena. Vamos deixar o link na descrição do vídeo. Agora, complementando tudo que já foi dito, para concluir, eu gostaria de reforçar aquilo que eu já disse, de que existe uma cabala atuando contra a igreja, dia e noite para destruí-la, como existiu nos séculos III e IV, a da seita ariana. Uma conspiração que vinha desde o topo até o imperador Constantino, conspirando para exilar e excomungar Santo Atanásio, o Papa São Libério, Santo Hilário e, diga-se de passagem, Constantino, que hoje é considerado santo, especialmente no catolicismo oriental, mas que não, sem antes ter tentado destruir a igreja, judaizando a fé, não teve excomunhão contra os arianos, tal como não tem hoje contra os modernistas. A excomunhão era para aqueles que estavam defendendo a fé, como Santo Atanásio. O problema que nós vivemos hoje, a crise, tem 3 facetas, nós não podemos esquecer, é litúrgica, doutrinal e disciplinar. Não podemos esquecer desse aspecto importantíssimo, porque esta cabala é sodomita, e o que ela atua é a supressão da disciplina católica em mosteiros, conventos, seminários, etc. Como já foi dito, que da noite para o dia após o Concílio Vaticano II foram destruídos. Os seminaristas que se juntaram a Dom Lefebvre estavam escapando disso, eles estavam escapando de seminários onde imagens de santos estavam sendo destruídas, onde se zombava de quem rezava o terço, onde havia orgias sodomitas entre os seminaristas e os padres. Tudo isso proveniente de uma psicologia nefasta, criada por um judeu chamado Erik Erikson, que ensinou que você não tem como atingir a maturidade enquanto sendo virgem. Essa psicologia se infiltrou através do modernismo. Um professor católico da universidade onde eu estudei, a Universidade Loyola de Chicago, chamado Eugene Kennedy, que até sugeriu a criação, para a Conferência dos Bispos Americana, de seminários unissex. E que efeito essa psicologia nojenta poderia ter tido, se não aquele efeito que teve mesmo, que foi o de difundir a promiscuidade sexual entre os religiosos católicos. Não teve excomunhão para o responsável por isso. Não teve para o senhor Eugene Kennedy, não teve excomunhão como não teve para o McCarrick. Inclusive, Eugene Kennedy, tal como o McCarrick, foi laicizado e terminou sua vida tranquilamente. E agora McCarrick manda na igreja, já que os indicados dele estão nas posições de poder, como os arianos mandaram por um tempo, após terem exilado o Papa São Libério. Exemplo disso, acabamos de falar em Chicago, é o próprio arcebispo de Chicago, Dom Blaise Suppitt, que foi indicado por McCarrick e feito cardeal por Francisco. Aqui em Chicago teve um padre chamado Paul Kalchik, que tirou uma bandeira LGBT da sua igreja, foi afastado por Suppitt, por ter feito isso. Para esse padre tem punição, para todos os outros que fazem todos esses sacrilégios, não tem. E para esse arcebispo, Dom Suppitt, tem bispo de montão, tá? Acabou de ter ordenação, inclusive, em Chicago, semana passada, de trocentos bispos para ele. Para Dom Lefebvre não tinha bispo. Muito pelo contrário, ficavam empurrando com a barriga, até que ele não teve escolha. Isso é mais do que o reno se lançando no Tibre, que foi a expressão usada pelo padre Ralph Wiltigan. Leiam um livro dele. É o Mississippi se lançando no Tibre. É uma criação de toda uma hierarquia americanista, infiltração dos americanistas na hierarquia da igreja, criação de trocentos bispos para eles. E nós vemos isso na CNBB também, já foi falado o suficiente pelos nossos contribuintes da CNBB. Nós sabemos, está muito bem documentado no livro
o catolicismo traído, a conspiração que a CNBB teve com os judeus contra a canonização de Pio XII. Não tem excomunhão para esses sujeitos. Tem excomunhão só para Dom Lefebvre e Dom Maier, mas não para esses canalhas. É nesse contexto que nós temos que fazer a nossa escolha. Nós estamos no meio do furacão, e aí que é difícil, porque depois que o furacão passou, é fácil você olhar para trás e ver quem estava certo. Como hoje é fácil a gente olhar para 1.600 anos atrás e ver que Santo Atanásio estava certo, mas na época era difícil, na época todo mundo se colocou do lado dos arianos. Como se pegar também o exemplo da reforma na Inglaterra há 500 anos atrás, todo mundo se posicionou ao lado de Henrique VIII, ele tinha bons argumentos e tudo mais, mas hoje até os anglicanos reconhecem São Tomás More como santo. E a escolha não é, reforço o que eu já disse, entre desobedecer ou obedecer o Papa. Não. A escolha é entre desobedecer só os últimos papas ou a todos os 260 anteriores. Essa é a escolha. E o catequista fez a escolha de desobedecer aos 260 anteriores. Os tradicionalistas fazem a escolha de obedecê-los. Se desse para obedecer ambos ao mesmo tempo, nós o faremos, mas não dá. Nós não estamos só numa crisezinha normal, como outros dizem, né, que não. Isso daí é normal, sempre houve esses problemas. Não, nós estamos no meio de uma mega incursão contra a igreja, como foi a dos arianos. Por isso que a comparação entre Dom Lefebvre e Santo Atanásio é perfeitamente colocada. Até bispos da própria hierarquia reconhecem que não há cisma no tradicionalismo, como Dom Atanásio Schneider e nossos colegas já citaram outros exemplos. A maior parte da hierarquia é silenciosa. Claro, não tem como. É fácil para eu e você, que estamos de fora, fazermos julgamento, né? Ah, não, Dom Lefebvre foi um excomungado. Sem saber o que os padres seminaristas que estão lá dentro, tendo que obedecer às ordens do bispo. Eu e você quase nunca recebemos a ordem do bispo, porque somos leigos. O padre, sim, recebe a toda hora. Imagine você sendo um desses padres recebendo a ordem. Vai lá e tira o crucifixo. Porque nós vamos ter oração ecumênica. Você vai lá e obedece? Essa é a diferença. Muito fácil julgar de fora. Mas quem está lá dentro, no meio como colocou o padre Henrique Rueda, malha homossexual, aí é muito diferente. E esses canalhas usam até expressões criadas pelos inimigos da igreja. Eles chamam a gente de raditrade, que é uma expressão criada pela Liga Antidifamação, a Anti-Defamation League, ADL, que é uma organização judaica que foi criada para manter um judeu pedófilo fora da cadeia, Léo Frank. Essa é a gente que critica o tradicionalismo, gente que subscreve a linguajar criado pelos nossos inimigos. Ora, por que também não nos chamam logo de turbotecno macho tradicionais, então? E esses mesmos detratores, quando desmascarados, se escondem por trás de matérias acadêmicas, né? Ah, não, mas tecnicamente a missa moderna é válida. Ora, mas pouco importa, você já foi numa igreja e viu a missa moderna que é celebrada lá? Me diga se essa missa é válida, não a teórica, que quase não existe. Porque para invalidar é muito fácil. E se você for observar, vai acabar descobrindo que grande parte dessas missas que se celebram não são missas coisas nenhuma. Porque não se está seguindo quase nada da liturgia. Então, adianta ficar nessa matéria acadêmica? Não, mas é válida. Como é que você sabe que na prática ela é válida? Deixo aqui para terminar uma citação muito pertinente do padre Álvaro Calverón, do seu livro A Candeia Debaixo do Alqueire, que é mais um livro que nossos ouvintes têm que ler. A hierarquia conciliar, ferida pelo moderno ceticismo subjetivista, degrada a doutrina à categoria das construções humanas e pretende fundar sua autoridade na misteriosa presença ou assistência de Cristo ou do Espírito Santo na comunhão vital da Igreja. Agora já não seria a verdade igual à doutrina celeste o fundamento da unidade, mas sim a unidade o fundamento da verdade, igual às ideologias multicores. O que une seria verdadeiro, e falso o que divide, porque, arguem, ali onde há dois ou mais vitalmente unidos em nome de Cristo, só ali se manifestaria a verdade. Agora, curioso, só é herege o cismático, e é cismático não o que não obedece, mas o que não convive. Por isso estaria mais na verdade o ecumênico rabino que o isolado Monsenhor Lefebvre.
Bom, eu agradeço aqui a participação, os comentários, as falas de todos os integrantes, o Guilherme Costa, Guilherme do Vale. A você, Carlos, muito obrigado também. E o ouvinte não pode esquecer de conferir o canal do nosso colega Vinícius, o Suma Católica. E para encerrarmos essa edição do Legiocast, eu faço um convite ao ouvinte que, depois de refletir em tudo o que foi dito aqui, estude por conta própria o Catecismo de São Pio X, o verdadeiro catecismo. E o ouvinte verá que não dissemos absolutamente nada de diferente do que está contido lá. Portanto, é muito simples discernir quem aqui fala da doutrina de sempre e quem está rompendo com toda a tradição que nos foi passada. E por esse motivo eu faço um apelo não só ao ouvinte legionário, mas a todos nós integrantes da Legião, que rezemos ao menos um rosário, como Nossa Senhora pede, e imploremos para que Deus, se for da vontade dele, ilumine o coração do Sr. Varela com a verdade e remova do coração dele o véu e o preconceito para com seus ensinamentos bimilenares. Coloquemos ele nas nossas intenções. E por fim, deixo uma frase de Monsieur Lefebvre. É por isso que eu persisto. E se vós quiseres saber o real motivo da minha persistência, é este. Na hora da minha morte, quando Nosso Senhor me perguntar: que fizeste com teu episcopado? Que fizeste com a tua graça episcopal e sacerdotal? Eu não quero ouvir dos seus lábios essas terríveis palavras. Tu ajudaste a destruir a igreja, assim como o resto deles. Eu sou Eric Rossato, e este foi o Legiocast. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e com aqueles que ainda não conhecem o trabalho da Legião, sobretudo com aqueles que viram a publicação do site O Catequista. Eu vou ficando por aqui. Salve Maria e viva Cristo Rei.